O trabalho inicia escolhendo de que maneira eu vou trabalhar o centro. E há várias possibilidades, usando esse espirógrafo, de fazer centros diferentes. Eu tenho o hábito de usar apenas um, de explorar pouco as possibilidades que o espirógrafo me fornece. Então, a forma que eu encontrei de decidir como eu gostaria de usá-lo foi experimentar antes, num bloco de desenho, algumas possibilidades. Não saiu como eu esperava? Não, mas não é difícil, é interessante arriscar. Como os buraquinhos desse espirógrafo que eu usei são mais estreitos, eu tive que usar uma caneta, que não que fosse a Posca, mas uma outra caneta também, Micron, se eu não me engano, da Sakura, acho que é isso, e que me possibilita fazer o traçado de várias cores. Com o compasso e a régua, eu faço as guias do meu trabalho, que é com ela que eu vou me orientar. Esse lápis que eu estou usando é um lápis Aquarelle Musia. Ele é perfeito porque à medida que você passa a tinta, ela apaga o lápis. E o que não apagar, o que você não cobrir por acaso, você consegue apagar com um pano úmido, simplesmente. Aí a gente já estou montando o espirógrafo, vocês vão ver a caneta que eu vou usar. Eu fiz dois desenhos. E aí a gente vai tentando, imaginando, ver como é que fica. E a escolha da caneta foi que de início eu pensei em fazer em 2 ou 3 cores diferentes, mas acabei decidindo que não era o melhor, que eu ia manter só uma cor, porque não é fácil, às vezes mancha, dá um certo trabalho. Antes de terminar, vocês veem aí o miolinho azul, eu não gostei, porque como era muito estreito, ficou muito borrado. Então eu preferi cobrir de branco e trabalhar o centro de outra maneira, que fosse também rica, mas que não fosse com caneta. E aí foi todo um trabalho diferente. À medida que você vai... Essa é uma mandala que é diferente da mandala do pontilhismo. Essa mandala, normalmente, você cria, desenha ela e depois você começa a trabalhar. No pontilhismo, a coisa, às vezes, acaba sendo um pouco mais fluida. Ela cresce meio que naturalmente e embora você possa fazer muitas combinações para que você tenha uma mandala rica e diferente. O importante em toda e qualquer mandala é você estar concentrado nela, com a energia positiva, pensando no que você vai fazer. A mandala, ela não perdoa erros. A mandala não admite distração. Se você se distrair, você vai errar o traço. Quando você está nessa fase do riscado, é mais tranquilo. Se a companhia úmida, você apaga. Na hora da tinta, a coisa complica mais. Então, você tem que estar muito atento, porque é um trabalho onde você está doando de uma maneira a tua energia para alguém que vai usar essa mandala, não só como um objeto de decoração, mas como um portal energético, um portal onde você põe todas as coisas mais bonitas que você pode se inspirar para fazer alguma coisa que vai fazer alguém bem feliz. Aqui a ideia foi fazer um centro com inspiração 3D. E aí todo o traçado ele vai surgindo na tinta, vocês veem. E aí a ideia é uma tinta mais escura e uma tinta mais clara, mas do mesmo tom, para criar uma ideia de luz e sombra. Outra coisa importante, que à medida que vocês vão vendo, é botar luz na mandala. A mandala precisa ser
uma peça que reflita energia, que reflita a luz, que acrescente à sua casa muita energia boa e muita luz. E cada cor tem a sua finalidade. O violeta, que vai do lilás até aonde você possa imaginar, clareado com branco ou azul, ou escurecido com azul, é uma cor filtrante de energia, é uma cor que vai te levar à harmonização e a energias positivas, está ligada à espiritualidade. Daí essa escolha desse centro, que se você olhar, principalmente olhando no vídeo, você tem a impressão de que está saltado. Quando eu escolhi o amarelo, até por serem cores que combinam, se você olhar o círculo cromático, elas estão lá, são perfeitamente compatíveis. Ela era para trazer a força, a energia, ao otimismo, a alegria para essa energia que vem mudada. Aí eu escolhi usar o cobre para fazer um pequeno disco para separar esse meio, para dar a impressão de que ele estava realmente trançado, erguido e era uma coisa realmente destacar esse meio. Essa tinta que eu estou usando é uma tinta PVA, chama Laca Garança, e que ela tem a tinta PVA tem uma característica diferente da tinta acrílica normal. A tinta acrílica ela fica mais brilhante, a tinta PVA não. A tinta PVA fica mais opaca. Essa Laca Garança era uma cor que, de início, ela deveria ficar mais para uma cor mais avermelhada. Quando ela secou, ela ficou bem marrom mesmo. E aí eu segui fazendo, como está na mesma linha, no mesmo tom, não foi uma coisa que foi um problema, mas que eu quis desenvolver todas as cores com um propósito. Esse laranja, ele é a junção do vermelho e do amarelo, são coisas positivas, são coisas de foco, de alegria, de prosperidade. Era isso que eu buscava nessa mandala e que eu não queria abrir mão, porque é um trabalho que eu espero que uma hora que leve a alguém boas energias, boas vibrações. E se vocês olharem, ela é toda construída criando essa base. Essa cor é um violeta mais avermelhado. A primeira cor era um roxo, mais roxo. Esse é o mais pro grená. E novamente, e seguindo a condição de uma tinta que traga a purificação. Essa cor é uma ameixa da True Colors. Os dois, o roxo é da Amsterdã. Não, minto. O roxo é da Liquitex, o grená é da Liquitex. Esse é um da True Colors e esse é o azul é da Lefranc Bourjois. São tintas que não desbotam, que tem uma qualidade melhor do que a PVA. Então, é uma tinta que vai fazer com que a sua mandala tenha mais durabilidade e que seja mais rica mesmo. E as cores que eu trabalho, o centro da mandala e os enfeites de cada pétala dessa mandala, são cores que eu clareei com branco, a cor original e o branco, para que elas cresçam em tom sobre tom, que tenham bastante harmonia entre si. Para que o trabalho cresça e renda, é importante que a mandala seja também bonita, não seja só um portal de energia. Como somos humanos, a gente vai ter uma diferença de riscado entre um e o outro, por mais que eu use o compasso para medir, para fazer a mais perfeita harmonia. No entanto,
Quando você trabalha com paciência, quando você trabalha com atenção, você encontra maneiras, detalhes novos que você pode fazer, enriquecendo a sua mandala, e também o uso de pedras, de strass, que podem enriquecer o seu trabalho. Os detalhes numa mandala servem não só para embelezá-la, claro, mas também para transformá-la numa coisa mais rica, mais uniforme, mais onde seus olhos se percam na riqueza e não fiquem procurando os defeitos. Que obviamente sempre, em qualquer mandala que não seja feita no computador, vai ter. Somos humanos. Não temos essa precisão toda que uma máquina tem. Para fazer esses detalhes é muito importante a escolha do pincel. O liner é um pincel que a gente usa na maior parte dos detalhes, assim como os boleadores dos mais diversos tamanhos, voltados para o tamanho do enfeite que você precisa fazer. O trabalho é fazer com que a sua mão coloque na mandala o que os seus pensamentos estão brotando. Essa gota laranja, eu trabalhei ela em 3 cores, num degradê, para que ela acendesse a mandala. Era isso que eu queria que essa laranja, essa cor laranja, fizesse com a mandala, fosse acesa. Para isso, a gente sai misturando, você vê que eu vou clareando a cor e usando o mesmo tom até a última parte. Eu não costumo fazer contornos, até porque eu acho que a mandala fica mais natural, a não ser que a minha programação de desenhos tenha sido essa. Essa técnica de fazer com que a mandala, se você olhar, ela parece que vai abrindo em cor e que esse centro está erguido sobre o fundo. Tudo depende do que você quer para o seu trabalho. Um bom pincel, um pincel adequado para o tipo de trabalho que você está fazendo é o mais importante. Não deixar cantinhos sem pintar, então você precisa de um pincel mais fino. Você pode usar um pincel mais largo quando você vai fazer áreas maiores, mas sem descuidar do trabalho que você está fazendo, sem descuidar do que você está promovendo. E vocês veem que várias vezes durante o processo, mesmo que esteja cortado, eu vou parando para pensar. E vocês reparem quantas vezes eu erro e vou lá e conserto, porque se você se distrai, você erra. E eu, então, que sou muito distraída, eu tenho que estar 100%. Olha só, de novo eu errei, porque a saída, até eu me convencer, olha só, de novo. E eu costumo muitas vezes chegar no final do trabalho e perceber que errei em algum ponto e ter que voltar tudo. Mas fiz errado aqui. Ah, não fiz, não. Pensei que já tinha feito. Olha só. Então, eles têm que ficar todos perfeitos, todos organizadinhos, bonitinhos, conversando entre si. Porque distraiu, meu amigo, dançou. E aqui eu vou fazer um outro detalhe de cabeça para baixo, usando o mesmo tipo de adorno. É a forma de você criar vários... E aí você trabalha em várias cores. Esse é o branco que eu uso para realmente acender a mandala. O pontilhado que você faz para que ela fique mais rica. As vírgulazinhas que você põe. Tudo isso vai fazer com que o teu trabalho tenha um destaque diferente. Ter o material certo para o que você pretende fazer é metade do caminho. Porque
quando você põe na sua cabeça, você tem ideia do que você está querendo, você tem que saber executar. Mas assim, para você executar, por mais fantástico que você seja, você precisa do instrumento certo. Senão você não consegue fazer exatamente como você pretendia. Mesmo às vezes com o instrumento certo, a gente não consegue fazer como a gente gostaria que fosse feito, né? Então, vale a pena investir no material bom, no material de qualidade e que seja, se você tem um boleador, que você tenha de diversos tamanhos. Se você usa um fazedor de bolinha, um pinta-bolinha, ele tem que ter mais de um tamanho. Tudo isso para você trabalhar da melhor maneira possível e da maneira mais fácil. Vocês vão ver aí, vão conseguir perceber, que eu inicio com uma tinta, esse desenho. Ah não, desculpa, é o de cima. Esses aí eu fiz a gotinha. E eu não confio muito em mim para fazer a gotinha sem desenhar ainda. Eu tenho medo de errar. Mas aí o que eu faço? Eu fiz uma linha para determinar o fim e uma linha para determinar o início, de forma que elas ficassem alinhadas, não fosse uma maior que a outra. É uma forma de você tentar fazer com que o teu trabalho tenha uniformidade. Já quando eu passo para a linha de cima, eu acho que aí eu ainda vou fazer alguma coisa. Esse traçado que eu estou fazendo agora, eu uso com um pincel chanfrado, de forma que ele faça o trabalho para mim e que fique o mais perfeito possível. Como a tinta às vezes não fica perfeita, eu pego um liner, muitas vezes, e conserto só onde ficou falhadinho. Ixi, eu pulei uma parte. Essa parte que vocês não viram ser feita foi uma parte que até tem velocidade mais alta no meu Instagram e que eu novamente usei o compasso para me guiar e fiz tudo de forma que ficasse certinho, medido, perfeito. De agora em diante, eu vou deixar vocês apenas apreciando o que foi feito, seguindo o trabalho, e vou suspender a locução. Vai ser perfeitamente fácil de vocês compreenderem o que eu estou fazendo, que eu estou usando um liner. Vocês vão ver que tipo de pincel e como eu termino de criar os detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima mandala.